Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje começa uma nova série aqui no canal chamada Pílulas de Tardança. A ideia é fazer vídeos curtos sobre livros longos, demandantes ou onde dá vontade de morar. Com esses vídeos, que serão basicamente compostos por listas e indicações, eu pretendo não só diversificar o conteúdo do canal, oferecendo uma opção mais rápida às análises e resenhas mais longas que eu costumo fazer, mas também atender de maneira um pouco torta às exigências da plataforma. Afinal, eu não quero ficar invisível, não quero perder aqui a nossa interlocução. Então o vídeo é uma pílula, mas o conteúdo é sobre aqueles livros que nos dão insônia, nos quais a gente fica pensando muito tempo, que a gente leva pra terapia, esse tipo. O título estranho é porque eu sou poeta e adoro um bom paradoxo. Hoje, então, eu começo falando de 3 dos livros mais difíceis que eu já li, e eu começo com ele, não poderia ser outro, Jorge Luiz Borges com o Aleph. Esse livro que eu peguei para ler na faculdade, depois de ouvir a conversa dos outros numa aula, e foi por onde eu comecei a ler o Borges, e como vários de vocês vêm me falar quando vocês veem minha resenha do Aleph, ou os vídeos do projeto Lendo Aleph, eu também entendi vários nadas. Aqui a gente tem contos em que o autor põe uma história dentro da outra, cita um monte de personagens históricos que você não sabe se existiu ou se ele inventou, até porque ele tira esses personagens da filosofia medieval e, enfim, umas criaturas obscuras. Joga aí umas pistas que você não sabe se é pra confiar ou não, normalmente não é. Então, ler esses contos fantásticos do Borges e cheios de erudição me deu um trabalho do cão, mas eu me senti convidada ao desafio dele. Então, se vocês vendo os meus vídeos acham que eu domino Borges, não, é porque eu reli os contos várias vezes, eu pesquisei todos os nomes que eu não conhecia, todos os livros que eu nunca tinha ouvido falar, e fiquei tentando fazer conexão ali entre as coisas. Então, assim, teve muito estudo, teve muita investigação, eu tive que fazer o CSI Borges, e aí funcionou, me apaixonei, inclusive descobri que ele é galhofeiro para caramba. Então, de fato, um dos livros mais difíceis. Poderia botar o Ficções Fácil aqui também, mas é porque eu comecei com esse, então acho que esse me deixou mais marcada. O outro livro é o As Ondas, de uma das minhas autoras favoritas, a Virginia Woolf. Esse é o 7º livro dela, ela escreveu quando já era uma autora mais madura, já tinha publicado a maioria dos livros dela mais famosos, como Mrs. Dalloway e Orlando, e Ao Farol também, se eu não me engano. E nesse livro, a gente tem 7 personagens que a gente só vai descobrir quem são muito lentamente pelos pensamentos deles. A única função do narrador de terceira pessoa aqui é falar da passagem do tempo, e toda a informação sobre os personagens a gente tem a partir da cabeça deles. Só que eles não estão ali pensando racionalmente como a gente costuma ver em romance tradicional. Eles estão ali tendo sensações, medos, lembranças, tudo misturado, angústia, sentimento misturado com sensação, misturado com pensamento, misturado com lembrança, uma coisa louca. Eu me lembro que quando eu fui ler esse livro, eu tive que fazer anotação no final, eu confundia alguns personagens. Então, o início desse livro é particularmente difícil de entrar, porque é assim, discurso direto livre com fluxo de consciência, sabe? Aquela coisa assim que você tem que, como diz o nome, As Ondas, você tem que ter coragem de mergulhar, porque a parada é densa. Mas no final valeu a pena, livro lindíssimo. O outro livro é também de um argentino, esses argentinos, cara, o que tem no mate, né? Que é o Respiração Artificial, do Ricardo Piglia. Esse livro foi dificílimo, mas também o que o Piglia faz aqui é, assim, apenas sensacional. Esse é um livro de 1980 e ele está falando da ditadura, durante o período da ditadura na Argentina, mas meio que sem falar da ditadura. Então ele cria esse livro cheio de alusões e de coisas cifradas. É um livro epistolar, mais ou menos. Então ele tem o relato de um homem falando sobre o processo de escrita de um livro, ele tem a correspondência trocada entre 2 personagens, ele tem uma série de cartas de várias pessoas, existe a figura de um censor aqui que fica lendo essas cartas, tentando descobrir o que as pessoas estão dizendo. E assim, até hoje é um mistério de como deixaram Piglia publicar esse livro, inclusive porque é um livro que tem personagens que somem e ninguém sabe direito o que aconteceu, fica esse mistério, personagens desaparecidos, mas é um livro super cifrado, onde inclusive o Piglia, com essa maneira super indireta e com a conversa lá entre os personagens que aspiram a filósofos ou a literatos, ficam discutindo a história da literatura argentina, a história da própria Argentina. Então ficam ali fazendo comentários culturais sobre o país. Para eu entender esse livro, eu tive que ler, tive que pesquisar, tive que reler, tive que ouvir podcasts em espanhol
para poder entender o que estava acontecendo aqui. Então, mas só o fato de ser um livro cifrado sobre a ditadura, publicado na própria ditadura, pilha, gênio demais. Mas olha, super desafio. Me digam vocês quais foram os livros mais difíceis que vocês já leram, e se vocês gostaram desse formato novo, a ideia é publicar esse tipo de vídeo 1 a 2 vezes no mês aqui no canal, e que ele seja um vídeo extra, não o vídeo principal da semana. É isso, beijinhos e até a próxima. Tchau!